Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras do Palmeiras. Para mim, foi um jogo grande do Palmeiras, foi a grande final do Palmeiras, o grande jogo do Palmeiras. O Palmeiras soube entender esse jogo como a sua grande final, o seu grande jogo. Para mim, ficou barato 3-0 contra o River. Eu diria que poucos palmeirenses, os mais otimistas, dos mais otimistas, que fossem, não imaginavam um resultado como esse. Um resultado para dar orgulho para o futebol brasileiro. O Palmeiras hoje honrou as cores e as tradições alviverdes, mas também honrou muito o futebol brasileiro. Para aqueles que falavam que o Palmeiras só pegava time pequeno, tá aí o time grande do River. Para aqueles que falavam que o Palmeiras era uma espécie de arame liso, né, que não tinha condição, né, de enfrentar grandes jogos, grandes adversários, porque fracassariam provavelmente, né, porque o exercício do Palmeiras na Libertadores ocorria apenas com times menores. Para aqueles que falavam isso, tá aí o Palmeiras fazendo um grande jogo e, de certa forma, né, calando a boca de oportunistas. Volto a dizer, há pessoas, há jornalistas que falaram algo parecido, mas que tinham lá alguma razão, que tinham alguns méritos, né? Mesmo errando, tinha alguns méritos, mas outros não. Outros se aproveitaram realmente de algumas situações, sempre se aproveita de algumas situações oportunas. Hoje o Palmeiras fez um grande jogo, tudo funcionou. Algumas coisas ajudaram muito o Palmeiras. Primeiro, a condição, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, a alteração tática que faz o Abel Ferreira, colocando o Marcos Rocha ali como uma espécie de terceiro zagueiro e liberando um pouco mais o menino que passa a jogar ali mais pelo lado do campo. Isso foi realmente muito interessante. Fica também a questão, por que não colocar então um outro zagueiro, mas tudo bem. Ele tem ali a confiança no Marcos Rocha, uma coisa que até esse momento não estava indo bem na partida. Sempre foi um ponto ali bastante complicado para o Palmeiras, mas o Palmeiras soube tirar proveito do River em todas as suas falhas. Como eu dissera antes, como eu dissera em alguns vídeos, como eu dissera numa participação que fiz na live agora há pouco da torcida do Palmeiras, o Palmeiras precisava fazer o seu jogo perfeito. O Palmeiras precisava jogar com o seu jogo, manter o seu jogo, o jogo que faz melhor, que é o jogo do contragolpe, guardando o seu campo e se aproveitando dos contragolpes, dos espaços gerados pelo adversário para fazer o contragolpe rápido. O Palmeiras precisava fazer esse jogo, precisava se defender muito bem e precisava se aproveitar muito bem dos contragolpes. O Palmeiras também precisava se aproveitar muito bem das chances que teriam durante o jogo. Isso não vinha acontecendo em alguns jogos. Luiz Adriano falhava em alguns jogos. O Rony também falhava em alguns jogos. Na hora de definir, na hora de resolver a partida, esses jogadores vinham falhando. Era necessário que eles aparecessem. Se a bola caísse nos pés desses jogadores, eles precisavam se aproveitar e fazer os gols. Por quê? Porque se tratava de um adversário muito difícil, um adversário muito difícil, e o Palmeiras precisava lidar muito bem com isso e lidar muito bem com as oportunidades e fazer os seus gols. O Palmeiras soube aproveitar-se muito bem dessas oportunidades, soube fazer seu jogo. Foi o jogo perfeito do Palmeiras. Tudo, na verdade, quase tudo, sempre tem ali algum problema, mas quase tudo funcionou muito bem para esse Palmeiras hoje. E as circunstâncias, eu sempre digo, é uma grande personagem que entra dentro de campo, muitas vezes para resolver jogos, muitas vezes para atrapalhar muito a equipe ou para ajudar muito a equipe. Circunstâncias do jogo entraram em campo hoje também para ajudar o Palmeiras. O Palmeiras contou muito com a sua competência e contou com circunstâncias muito favoráveis, né? Como, por exemplo, essa circunstância de ter ido muito bem, de se aproveitar muito bem das oportunidades. A circunstância, por exemplo, de o seu treinador fazer uma excelente leitura dos acontecimentos do jogo e saber mudar a sua equipe. Nesse momento, nessa partida, o treinador não falhou. Ele foi muito bem na leitura dos jogos e na capacidade, na mudança que ele fez na partida, ainda no primeiro tempo. A circunstância, por exemplo, também do River ter um jogador muito bom dentro de campo, mas que tem um comportamento de moleque, que é o Carrascal. Ele demorou muito para subir para a equipe, demorou muito para ser titular dessa equipe do River por causa desse comportamento. Já bronquearam muito ele no River. Ele é o jogador no River que mais tem esse comportamento, um pouco, essa cabeça quente. Então o Palmeiras contou com essa circunstância desse jogador ter a cabeça quente e ter sido expulso.
Mas mesmo que ele não fosse expulso também, é bom deixar claro, o Palmeiras teria vencido esse jogo por 3-0 com seus grandes méritos. Fez um gol ali imediatamente depois da expulsão, mas é provável que esse gol saísse mesmo que o Carrascal estivesse dentro de campo. O Palmeiras contou com a circunstância de que o River conseguiu, curiosamente, se perder um pouco no jogo a partir do momento que tomou o segundo gol no começo do segundo tempo. Esse tipo de acontecimento numa partida, quando uma equipe leva um gol no começo do jogo ou imediatamente no começo do segundo tempo, essa circunstância, geralmente, ela costuma ferir demais a equipe que leva o gol. Por quê? Porque o seu treinador fizera um planejamento para o jogo e vai para o jogo e aí de repente a equipe leva um gol no início, o que obriga o técnico a fazer algo diferente. E os jogadores que vieram para campo, que foram para campo, né, com toda uma instrução de como se comportar dentro de campo, eles ficam sem saber o que fazer, porque aquela instrução parece que perde um pouco a validade ou ela fica mais fragilizada na mente do jogador. Por isso que às vezes eles conseguem recuperar essa instrução do treinador porque tem uma mentalidade muito forte ou porque o baque não é muito forte. Às vezes não consegue. O River não conseguiu. E o Palmeiras conseguiu fazer esse gol no começo do segundo tempo e o River realmente se perdeu um pouco, não conseguiu retomar a sua força psicológica, a sua força mental e o Palmeiras soube tirar proveito disso. Claro, a gente sempre fica se perguntando de algumas questões que a gente vê, como por exemplo, o Kusevich não entra de jeito nenhum nesse time do Abel, mesmo na hora de colocar mais um zagueiro, entrou lá um outro zagueiro, mas não entrou o Kusevich. Mas mesmo assim, esse Palmeiras hoje foi perfeito, fez uma partida de finalista, entendeu esse jogo como o jogo, entendeu algo que disse um pouco antes na live, que o Palmeiras precisava entender esse jogo como o jogo, né? Como se não existisse o jogo de volta. O jogo era esse, era como se fosse uma final em jogo único. O Palmeiras se comportou dessa forma e soube tirar proveito das boas circunstâncias que teve, do comportamento do River, muito mau comportamento futebolístico do River no segundo tempo, e também da sua competência e da competência de alguns jogadores dentro de campo. Gabriel Menino jogando muita bola, Patrick de Paula sabendo trabalhar muito bem ali também no meio de campo, mas sobretudo o Abel Ferreira. Hoje o Palmeiras venceu a partida porque teve um grande técnico no banco de reservas. Hoje o Palmeiras foi uma equipe de autor que teve a mentalidade do seu técnico trabalhando em favor do grande resultado que conquistou hoje em Avellaneda, na cancha do Independiente. Então o Palmeiras agora vai para o jogo de volta com uma grande vantagem e também, eu acredito, até em função do técnico ser português, ser europeu, ter um controle diferente, o Palmeiras vai precisar entender que nada está resolvido. Por incrível que pareça, 3-0 não significa que as coisas estejam resolvidas. No passado, vale lembrar, o América do México precisava de 3-0 contra o Flamengo no Maracanã e o América conseguiu esse resultado. O Palmeiras não é o América, o Palmeiras tem um técnico melhor do que o técnico do Flamengo na época, que era o Joel Santana, mas o Palmeiras precisa realmente manter esse foco e entender que nada está decidido. Agora, sabemos que quase tudo está decidido, e quase tudo está decidido porque o Palmeiras soube entrar em campo entendendo que este era o jogo para jogar o melhor futebol na temporada, e jogou hoje na cancha do Independiente a sua melhor partida na temporada 2020/2021, na minha opinião. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.